boa noite a todos vocês que nos acompanham. Então, nesse momento, eu peço à nossa equipe espiritual que nos sustenta, que nos conduz, que as suas energias circulem aqui, nesse momento, circulem os lares de vocês que estão aí do outro lado da tela, nos assistindo, e que nós possamos ter o entendimento necessário da mensagem que aqui vamos trazer, que aqui vamos discutir, vamos refletir. Que eu possa falar, que a minha palavra seja clara, seja objetiva, seja entendível, e que a comunicação se faça eficaz, e que a nossa mente se abra para entender o que aqui for discutido. Então, agradecer esse momento por estarmos sendo assistidos pela equipe espiritual de luz, né? Todos nós. Então, gente, o tema que a gente vai conversar hoje, né, que a gente escolheu aqui para trazer para reflexão, é a questão do bullying e as suas consequências espirituais, né? Por que a gente escolheu esse tema para falar? Porque é uma das causas de depressão, né? De suicídio, de tragédias entre crianças e adolescentes. É uma das principais causas. E isso tem consequências não só emocionais, não só físicas, biológicas, mas também e principalmente espirituais. Então, assim, vamos entender primeiro o que é bullying, né? O bullying, ele é uma intimidação sistemática, né, repetidamente, que se dá com a intenção, que se dá entre pares, entre uma pessoa e outra, mais ou menos na mesma faixa etária, né, com aquela intenção mesmo de humilhar, de deixar o outro para baixo em situação de vergonha, né? É uma ação agressiva, né? E quem pratica, né, esse tipo de ação, quem pratica o bullying, geralmente não sabe lidar com as emoções, né? Mesmo crianças, adolescentes, não sabem lidar com as suas emoções. São emoções descontroladas. E por não saber lidar com isso, ele extrapola, né? Ele ataca as outras pessoas. E geralmente, quem pratica esse tipo de ação maléfica contra o outro, geralmente se sente superior àquele outro, né? E geralmente é dirigido também a alguém mais frágil, aquelas pessoas mais tímidas, mais pacíficas, né? Ele escolhe um traço ou algo da pessoa para poder, a partir dali, estar humilhando, né? Sempre cutucando aquilo ali. Então, existem vários tipos de bullying. Tem o bullying físico, né? Que é aquele em que um agride o outro, passa rasteira, tira a mochila, joga no chão. Isso nas escolas acontece e a gente deve estar de olho para suprimir isso, para trabalhar isso melhor, né? Tem o bullying verbal, né? Que é quando ofende com apelidos, né? Quando começa a falar, a dar nomes, a dar apelidos e fala na frente dos outros e a pessoa que é vítima se sente diminuída, humilhada. Tem o bullying escrito, né? Que é aquele que os colegas, né, colocam ali os apelidos e falam mal da pessoa e escreve coisas assim, maledicências, calúnias mesmo, né, no papel e vai circulando ou picha a parede dizendo fulano é isso, fulano é aquilo, né? Tem o bullying material, né, que é quando quebra as coisas. Olha, tem histórias, tem evidências nas escolas que retratam bem isso, né? Quando um quebra o material do outro, pega a mochila, joga no lixo. Isso a gente vê muito no meio escolar. É onde
acontece, na maioria das vezes, é o grande foco, né? Tem, além disso, também o bullying moral, né? Que é aquela questão da difamação, o social. Esse social é quando aquela pessoa, quando o grupo começa a excluir aquela pessoa, né? Às vezes é um colega que ninguém quer no grupo, né? E que na hora do intervalo se reúne aquele grupinho e afasta aquele. Geralmente se justifica por uma razão, né? Quem pratica esse tipo de coisa, justifica, né? Porque ele é muito fedorento, ou então porque ele é muito gordo, ou então porque ele é mariquinha, né? Sempre tem essas difamaçõezinhas. Então, gente, isso vai se fechando de uma forma em que quem é vítima começa a se fechar, começa a se excluir, começa a se encolher. Isso pode, inclusive, gerar uma depressão grave, né? É uma criança que fica marcada, ela fica com um trauma grande, né? E ela dá sinais. Então, isso é muito importante, tanto para a família, quanto para as escolas, nas escolas, os educadores, né? O pessoal da coordenação, que prestem atenção no comportamento, né, dessa criança ou desse adolescente, para poder intervir nisso e buscar a causa, porque geralmente eles devem estar sofrendo bullying, né? Bom, tem algo aqui que é importante a gente verificar e entender, que aquele que pratica o bullying, ele se sustenta, né? Quem pratica o bullying, na verdade, o bullying, ele se sustenta em 3 pilares: o agressor, a vítima e a plateia, né? Então, aquele que agride, né, o buller, que chama, né, que é o que pratica a ação hostil e violenta, ele tem uma plateia que incentiva, né? Então, enquanto ele tiver plateia, ele vai fazer, ele vai se achar o poderoso, porque ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta da admiração, de mostrar que a imagem dele é forte, é poderosa, porque ele acha que ser forte e poderoso é através de humilhar os outros. Então, algumas outras crianças ou adolescentes acabam, até por medo daquele que pratica, ficando ali como plateia. Parte da plateia é omissa, né? Só olha e por medo não fala nada. Outra parte incentiva, o que é pior, né? Ainda tem uma parte ainda tem crianças, ainda tem adolescentes que incentivam quem está praticando, né? E graças a Deus tem aqueles que não gostam. Eles criam empatia com aquele que sofreu bullying, estende a mão para ajudar, acha que isso é uma injustiça, não se conforma com isso, tenta ajudar aquele que sofreu agressão, fala para a professora, fala para o responsável, fala para o pai. Ele acha uma saída para ajudar. Graças a Deus que isso acontece. Então, uma das primeiras atitudes que nós poderemos agir, principalmente para quem trabalha em escola, e a minha realidade de trabalho profissional é em escola, né? Eu trabalho em escola. Então, aqueles que são educadores ou mesmo pais que têm contato com os educadores, passem essa informação, criar rodas de conversa, discutir, falar sobre esse assunto, mostrar o quanto isso é nocivo, né? Para que acabe com a plateia. Aqueles que acham que é bonito ficar olhando, que é legal ficar incentivando, vai começar a perceber que isso é um ato ruim, que quem faz isso, que quem está na plateia incentivando é cúmplice. Então, agressor, acaba sendo agressor da mesma forma, né? E também que tudo tem consequência. Quem hoje pratica um bullying, amanhã pode ser vítima, ou pode se virar contra, pode se virar contra quem praticou, né?
Quantas tragédias a gente verifica aí nos noticiários, né? E quando vai se investigar a vida de quem praticou essa tragédia, de quem chegou na escola e saiu atirando, né? Foi vítima de bullying. Então ele acumula, alguns acumulam, né, toda aquela dor e um dia solta, extravasa, mas através da vingança, né? Quer ferir, quer matar quem o agrediu. Então, tudo tem uma consequência. É bom que a gente comece a educar e a falar sobre isso, tanto com os filhos, quanto com os alunos na escola, né? É preciso ter políticas públicas, né, para isso. Enquanto não vem, que pelo menos se crie um espaço dentro da escola para se discutir. Porque se não se fala sobre isso, a tendência é aumentar e gerar um transtorno muito maior do que já está acontecendo, né? Tem muitas crianças e adolescentes com depressão em virtude do bullying sofrido, né? Porque, gente, assim, essa questão é tão séria que ela extrapola os muros da escola, né? Então, se ela extrapola os muros da escola, é porque a família deve ser inserida nesse processo da prevenção ou do combate do bullying, né? Uma das formas de se conversar sobre isso na família seria no Evangelho no lar, né? Nós que somos espíritas, né, nós temos o hábito, ou pelo menos deveríamos ter, né? Aqueles que ainda não conseguiram se adaptar a essa realidade, é bom que comece, porque os benefícios são muito grandes. A prática do Evangelho no lar, né? De abrir o Evangelho, escolher um dia na semana, um horário, né? Chamar aqueles que querem participar. Quando é criança ou adolescente, a gente pode escolher, inclusive, tem uns livros espíritas infantil de historinhas que trazem uma moral bacana para discutir, né, com as crianças. E já com os adolescentes dá para usar o evangelho, porque a linguagem eles já conseguem alcançar, né? Então, assim, um dia na semana, escolher um dia na semana, durante 15 minutos ou meia hora, pode-se dizer, olha, gente, nós vamos ter um momento da família, né? A família precisa se unir, a família precisa conversar, precisa ter um momento só nosso, onde a gente vai conversar sobre coisas boas, sobre coisas espirituais, né? Então a gente vai todo dia, um exemplo, todas as quartas-feiras, às 19 ou 20 horas, todo mundo vai se reunir aqui. Depois, né, que faz uma leitura inicial, né? E aí faz a prece, chamando nossos protetores espirituais, nossos amigos espirituais, chamando a energia de Jesus para estar ali, ou do espírito que se sente afinizado, né? E aí abre o Evangelho e na página que sair, ali se comenta aquela frase. Geralmente sai uma passagem que gera uma discussão boa, né? Por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre aborda temas dentro da moral, né? Dentro da moral da pessoa, da moral cristã, e aí dali já dá para puxar, né? Já dá para conversar com as crianças, já dá para conversar com o adolescente, né? O que aconteceu? O que o texto fala? O texto está falando de quê? Que a gente deve fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem, um exemplo, né? Que fizessem conosco. Isso é bom? O que isso significa? Aí os pais vão conversando, a família vai conversando e já vai instruindo aquela criança ou aquele adolescente nesses hábitos. E aí pode até citar um exemplo do dia a dia, abrir um espaço. Alguém pode aí exemplificar em alguma ação, em alguma situação, porque passou, né,
no seu trabalho, na escola ou em casa, que tem a ver com essa mensagem, geralmente a criança fala. Geralmente a criança fala, na escola eu vi um coleguinha que fazia assim, que fazia assado. Aí a gente já aproveita. Isso é certo? Não, então tem que, você já sabe que isso não é certo, não é? Então não faça plateia para esse tipo de coisa. Quando isso acontecer, saia, se retire. Se puder falar para a professora que isso está acontecendo com determinado aluno, fale. Ajude esse aluno. Então já vai gerando uma discussão em casa. A gente já vai direcionando para isso aí. Mas e aí? E se a criança ou adolescente que está ali naquela reunião familiar for o que pratica o bullying, né? Então a gente já vai começar também a perceber que geralmente quem pratica o bullying é uma criança ou adolescente que não tem limites, né? Ele pensa que pode fazer tudo, que todo mundo está a serviço dele. Então é importante que os pais percebam esse tipo de comportamento para já ir direcionando, né? Porque o nosso dever como pais é educar esses filhos. Como pais ou como o responsável dessa criança, que às vezes não são os pais que criam, mas são avós ou tios, mas enfim, é nosso dever educar essa alma, esse espírito que está ali sobre nossos cuidados, né? Então a gente conversa, explica, né, que aquilo não se faz. E se fizesse com você? Aí a gente muda a posição, né? E se fosse você? E se chamassem você disso? Então, isso daí vai fazendo o adolescente ou a criança ir refletindo. Tem casos, mas graças a Deus não é a maioria, em que o adolescente ou a criança já se mostra com uma dificuldade imensa de desenvolver a empatia com o outro. Parece que ela não sente o que é a dor do outro. Nesses casos é muito importante já desde o início cuidar, né? Com a ajuda de um profissional, tem um psicólogo que conduz essa situação, o psicopedagogo, né? Para que ele possa logo de início já ir redirecionando essa ação, né? Então, assim, a gente falou aqui dos malefícios, né, das causas emocionais, que ocasiona tudo isso, né, da nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto cuidadores dessa criança e adolescente, enquanto professores ou educadores desse adolescente ou dessa criança, que a gente deve trabalhar realmente a importância dessa dissolução, dessa ação maléfica, né? E aí onde é que entram as consequências espirituais, né? Onde é que entra, né? A gente já falou aqui das consequências emocionais e físicas, né? E as espirituais onde entram? E aí eu trago para que a gente possa referendar que há sim consequências espirituais. Eu trago a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os espíritos superiores respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, só essa questão aqui já nos mostra como como nós recebemos influência do plano espiritual, né? Dos espíritos. E aí entra uma outra questão, né? A lei da afinidade, né? Então, tudo é afinidade, tudo é afinidade. Então, os bons espíritos, boas ações, pessoas que conseguem, que praticam boas ações, que estão sempre em boas conversas, que estão sempre em trabalho produtivo, elas atraem para si o quê? Espíritos bons, espíritos que vão ajudar a elevar ainda mais a sua ação na vida, né? Pessoas que praticam bem, que querem, que têm o propósito sincero de querer se melhorar, atraem os bons espíritos. Não quer dizer que seja uma pessoa que nunca vai sofrer, que nunca vai passar
por situações delicadas, né, por sofrimento, passa sim, mas passa com muito mais fortaleza, com muito mais fé. Né? Por quê? Porque está sustentada pelas energias dos bons espíritos que nos intuem, né? Intui boas coisas, intui soluções. Então, a vida flui de uma forma mais amigável, mais suave, né? Mesmo em meio à dor, se você está rodeada de bons espíritos que foram atraídos por causa dos bons pensamentos, das boas ações que se pratica, né? Então, certamente a dor, o sofrimento ou a aflição que se passa ali, né, não se demora tanto, né? E as pessoas que praticam maldades, que praticam maledicências, que falam mal dos outros, que prejudicam os outros, né, que praticam atos ruins, que são agressivas, essas pessoas, elas têm uma vibração diferente dessa na qual eu falei anteriormente. É uma vibração mais baixa, né? Uma vibração mais densa. E quem esse tipo de pessoa vai atrair? Que tipo de companhias espirituais essa pessoa vai atrair? Os espíritos inferiores, aqueles que se nutrem da raiva, do ódio, da maledicência, né, do medo, que se nutre de pensamentos que não são elevados. Então, quanto mais, né? Então, esse tipo, lembrando aqui, esse tipo de espírito inferior, com energia baixa, né, ele traz consigo vibrações, além de ruins, ficam atraindo cada vez mais situações ruins também, porque todo o campo vibracional da pessoa, o campo que ele está, o campo espiritual, o campo vibracional, ele vibra naquela frequência baixa e atrai o quê? Mais coisas ruins, mais emoções ruins, mais consequências ruins. Então é como se fosse um imãzinho, né? Só que é um imã, tipo assim, de afinidade. Então, a raiva se afina com espíritos raivosos, a agressão se afina com espíritos agressivos e assim sucessivamente. Então, por isso que há consequências espirituais. E não só para o agressor, né? Também há consequências espirituais para quem é a vítima, para quem sofre com esse tipo de agressão. Por quê? Aquele que sofre, ele vai se encolhendo, né? Ele vai se sentindo inferior, ele vai tendo pensamentos que o coloquem para baixo, além de desenvolver a depressão, começa a vir ideias, inclusive de suicídio, né? Por quê? Alimentado por espíritos que estão ali e começa a fomentar o que aquela pessoa está sentindo, que é um sentimento assim, um sentimento que deixa a energia baixa, né? Que é o sentimento de tristeza, de depressão, de querer ir embora dessa vida. E aí é só uma portinha, é só uma porta que os espíritos que querem dominar, né, a vida daquela criança ou daquele adolescente encontra. Aí ele entra por ali e começa a sua ação pertinaz. Então, no agressor, então o espírito agressivo que quer levar até as últimas consequências a violência daquele que é o seu objeto de obsessão, né? Ele fomenta ainda mais a agressividade para que essa criança ou esse adolescente atormente o meio que está, atormente a família, desestruture tudo, porque esse é o objetivo, né, do espírito inferior, atormente, desestruture para acabar com o projeto de vida daquele adolescente ou daquela criança, com o projeto de vida dos pais, da família, né, muitas vezes até da escola. Então há sim
toda uma estrutura espiritual também que sustenta esse tipo de ação. Então, se abre a porta, né, através da agressividade, eles vão aproveitar. Se abre a porta através da depressão, da ideação suicida, do complexo de inferioridade, eles também vão agir. Percebam que são duas classes aí, assim, a grosso modo, né, de espíritos. Os agressores e os que estão mais para a vítima, estão mais para a tristeza, para se alimentar da depressão. Mas ambos os tipos levam a uma só, a uma só decisão, a uma só, como é que eu posso dizer, a um só fechamento dessa história, né? Que é a desestruturação daquele ser que está sendo alvo daquela obsessão. Então, assim, é por isso que Jesus, ele nos recomendou muito, enquanto esteve aqui na Terra, né? Vigiai e orai. Esse vigiai e orai é justamente isso, observar os nossos atos, observar se estamos cumprindo com as nossas obrigações enquanto pais, enquanto filhos, enquanto nosso papel que nós nos comprometemos a desenvolver, né, na comunidade, na sociedade que vivemos. Nós estamos cumprindo, né? Então isso é o vigiar. Em que eu estou falhando? Então isso aí já nos ajuda a perceber, né, se tem porta aberta para que esses espíritos entrem e ali possa dominar. Então, se eu estou deixando uma porta aberta para que espíritos inferiores entrem e dali comecem a manipular a minha vida, então eu tenho que perceber e orar pedindo ajuda. Jesus, me ajude a me manter firme no meu propósito de vida, me ajude a me manter sereno diante das dificuldades, me ajude a buscar uma solução de alguma situação. Então, sempre estar buscando o esclarecimento através da oração é muito importante. Porque no momento que a gente ora, e nas obras de André Luiz, isso traz muito claro, né, para a gente. Quando a gente lê essas obras de André Luiz, o que me vem na cabeça agora é as obras dele, né? E algumas outras obras também, estou com o nome na cabeça do livro, eu não consigo me lembrar. Quando diz que quando a gente ora, automaticamente é como se a gente está com alguma tribulação, alguma aflição, e ao nosso redor é como se tivesse assim uma nuvem cinzenta. De repente a gente se lembra de orar. E quando a gente ora, a gente eleva nosso pensamento. Vem logo a figura de Jesus, de Deus, de Maria de Nazaré, de quem a gente tem mais afinidade, né, enquanto divindade. E quando vem essa imagem, automaticamente aquelas nuvens já se dispersam, porque entra ali uma energia superior, uma influência superior, né? Até o nosso mentor espiritual se sente mais forte no momento que a gente ora. E a gente se fortifica e consegue sair daquele momento complicado. Então, a nossa proposta hoje de trazer a discussão, isso, gente, é uma discussão que leva muito, muito tempo, né? Desde a necessidade de se haver políticas públicas voltadas para isso, né? Porque está disseminado nas escolas. Hoje a gente percebe um número grande de crianças pequenas, crianças de 7, 8 anos já praticando bullying, né? Então, como assim? Né? Enquanto pais, vamos conversar com essas crianças, enquanto professores, vamos conversar, vamos levar esse assunto. Não é que vai extinguir, né? Porque bullying sempre existiu, mas pelo menos dá uma refreada nisso, porque tem causado muitas doenças emocionais, tem causado muitos prejuízos mesmo, porque adoece, dói, né? Quem sofre bullying sente uma dor real, né?
que é aquela dor da agressão, de se sentir menor, pequeno, então isso dói. E muitas vezes, na maioria das vezes, o agressor também é alguém que traz um sofrimento, né? Traz um sofrimento, mesmo aquele que é o sem limites, que pensa que é dono de tudo, que pode fazer o que quer, ele tem ali uma dor, ele tem ali uma necessidade. Quem sabe essa necessidade não é dizer: papai, mamãe, eu preciso que você me diga não, eu preciso que você me diga o que eu devo fazer, não negligencie, não me dê tudo que eu quero, né? Eles só não sabem verbalizar, porque eles estão em formação, né? A criança, o adolescente, eles estão em formação. Então, a natureza deles precisam de orientações, precisam de encaminhamentos, né? E às vezes a gente tende a achar: nossa, mas essa criança ela é tão inteligente, né? Ela é tão... E a gente começa a incentivar isso. Você é muito inteligente, você é muito lindo, você é muito... Ok, mas se começar a perceber que essa criança já está se sentindo melhor que os outros, né? Já começa a querer olhar para os outros como se os outros fossem menos que ela, então já é o momento de discutir, de falar, né? Se percebe, né, sinais de que o filho maltrata, ou um educador, né, percebe uma certa frieza, até com relação a animais, né, crianças que maltratam animais, que quebram plantas, e a gente já percebe um grauzinho ali de agressividade, é cuidar logo no início. Porque o espírito, quando vem, ele vem com as suas virtudes, com as suas qualidades, mas também ele vem com as suas deficiências, com os seus desafios, né, com as suas dificuldades. E que quem é que vai ajudar a moldar isso aí? Quem é que vai ajudar a educar? Os pais, né? Os professores, a escola, eles têm um papel secundário, que é de instruir, né? Eles podem ajudar nessa questão, mas o principal papel está na família, né? Então, criar esses momentos, esse momento em que a família se reúne e, através de uma mensagem moral, uma mensagem vinda do Evangelho ou de algum livro que traga e que puxe uma discussão moral sobre aquilo, nossa, isso melhora substancialmente, né, a discussão entre a família. É a mesma coisa que antigamente, quando todo mundo sentava e se reunia para assistir novela, né? Então, a gente pode tirar um horário, um dia na semana, para se reunir e a família conversar, né? Isso é bom, inclusive, não só para quem é espírita, mas, por exemplo, para quem é católico, se reúne ali para rezar o texto, para quem é evangélico, reúne ali para poder fazer um pequeno culto, né, na família. É muito importante esses momentos hoje em que a família escolha pelo menos um momento para estar junto, para discutir, porque isso também é educar, né? Educar as crianças, educar os adolescentes que ali estão e até os adultos. Porque quando a gente pratica esse tipo de ação, a gente chama para nós quem, né? Espíritos bons, espíritos que querem investir naquela família, no bem-estar daquela família. Então ela vai se fortificando. Cada um dos membros se fortifica cada vez mais, né? Então que nós possamos, né, a partir de hoje, para quem ainda não olhou para essa questão, não percebeu que há esse tipo de situação, então que a gente possa olhar com uma forma mais amorosa e, por que não, se sentindo responsável também para a construção, né, desse mundo melhor que tanto a gente quer. Então a gente pode dar a nossa parcela de contribuição dessa forma, né, educando. Se a gente viu alguém praticar bullying com o outro, se não quer intervir na hora, mas procura alguém que pode resolver aquela situação. Na verdade, entre adultos não há bullying, né? Quer dizer, há bullying, mas o nome não é esse, é assédio moral, né? E isso também acontece muito. Então, assim, não vamos alimentar esse tipo de ação, não vamos ser plateia de quem faz isso,
Porque aquele que pratica, quando ele vê que ele não tem plateia, ele perde força. Então, que nós possamos dar força sempre a boas ações. E aquelas que não são tão boas, a gente não dá força, né? Que a gente possa se reunir cada vez mais, né, com os nossos familiares para discutir esses temas, essas questões, que as nossas crianças vão se sentir mais seguras, nossos adolescentes também, né? Eles pedem isso. Então é isso. Na noite de hoje a gente falou um pouquinho, né, sobre o bullying e as suas consequências espirituais, para a gente perceber que nós somos responsáveis, né, pelos nossos atos e também pelas nossas companhias espirituais. Então, uma boa noite a todos nós, que possamos ter uma noite de sono reparadora e um excelente despertar amanhã. Que Jesus esteja sempre em nossos lares, nos enchendo de amor no coração. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.